Você sabe qual é um dos salmos mais impactantes da Bíblia? Hoje eu vou ler ele para você. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei que Deus está preparando algo extraordinário para você. Eu sei que apesar de toda a luta, de todo o cansaço, de todo o peso que você está sentindo, existe um propósito maior sendo revelado na sua vida agora. As batalhas que você tem enfrentado, os desafios que parecem insuperáveis, não são o fim da sua história. Eu profetizo que o Senhor vai levantar você do chão, vai renovar as suas forças e esse desânimo, esse peso vão cair por terra em nome de Jesus. Eu creio que hoje você vai experimentar um renovo de Deus que vai trazer a sua alegria de volta, a sua esperança de volta. E aquilo que estava te paralisando será transformado em uma plataforma de vitória. Agora ouça com atenção o que a palavra de Deus tem a dizer. O Salmo 38, no versículo 8, nos traz uma das falas mais impactantes de Davi. Diz assim: "Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia." Irmãos, quando lemos essas palavras, conseguimos sentir a dor e o sofrimento profundo que ele estava enfrentando. Davi, um homem conhecido como adorador, alguém que tinha um relacionamento íntimo com Deus, estava agora no fundo do poço, totalmente arrasado, sem forças e, pior ainda, sem entender o porquê de ter chegado a esse ponto. Quantas vezes nós também nos encontramos assim? Momentos em que parece que as forças se esgotaram, em que o desânimo toma conta de nós e a esperança começa a desaparecer. Talvez você esteja enfrentando algo semelhante hoje, se sentindo desanimado, desencorajado, sem entender por que está vivendo essa fase de tanta angústia. Como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, você pode estar se perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer esse sofrimento? Será que o Senhor me abandonou? Essa angústia que Davi expressa no Salmo 38 não é algo novo ou exclusivo dele. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por fases assim. Fases em que não entendemos por que o vazio toma conta do nosso espírito, por que a tristeza e o desânimo nos afligem, mesmo quando estamos buscando a Deus de todo o coração. Davi era um homem de fé, um adorador dedicado, mas mesmo assim ele enfrentou esses momentos de profunda tristeza e depressão. Ele se sentia fraco, esmagado pela vida e seu coração gemia de angústia. E o que mais atormentava Davi era o fato de não entender como ele havia chegado a esse ponto. Ele era um homem que tinha fome de Deus, alguém que amava estar na presença do Senhor. E agora ele se via completamente derrotado, sem forças, sem esperança. Assim como muitos cristãos hoje que estão desanimados, se sentindo distantes de Deus, Davi tentou entender o que havia acontecido. Ele começou a se questionar: será que foram os meus pecados que me trouxeram até aqui? Será que os meus erros passados me condenaram a viver essa angústia? Davi deve ter se lembrado de suas falhas, de seus pecados e se perguntado: será que os meus atos impensados me feriram tanto que agora não há mais esperança para mim? Talvez você também já tenha se feito essa pergunta. Talvez você tenha olhado para a sua vida, para as suas escolhas e se sentido esmagado pelo peso dos erros do passado. Talvez o inimigo tenha lançado em sua mente pensamentos de acusação, de condenação, dizendo que você não é digno do amor de Deus, que você foi longe demais, que agora é tarde para voltar. Mas eu quero te dizer algo muito importante. Deus não está castigando você. O que você realmente está enfrentando não é o resultado de uma ira divina, não é uma punição pelos seus pecados.
Muitas vezes, o desânimo e o desencorajamento que sentimos são ataques diretos do inimigo, que usa esses sentimentos como armas para nos afastar de Deus, para nos fazer desistir da nossa caminhada de fé. Satanás sabe que quando estamos desanimados, nos tornamos vulneráveis. É por isso que ele lança sobre nós um espírito de desânimo, um espírito maligno que tenta nos fazer acreditar que não existe mais esperança. Se inscreva aqui no canal para você ter todos os dias esse tempo com Deus, que eu chamo de Minuto com Deus. Aproveite e ative o sininho das notificações, porque assim você vai receber um aviso direto do YouTube toda vez que tiver uma palavra nova aqui para você. Davi, no Salmo 38, expressa esse sentimento de estar sob um ataque demoníaco. No verso 1, ele clama: "Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor." Davi achava que estava sendo punido por Deus, mas o que ele estava enfrentando era, na verdade, um ataque espiritual. O inimigo usa o desânimo como uma de suas armas mais poderosas contra aqueles que são fiéis ao Senhor. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar por você. Eu quero te lembrar que toda vez que você decide seguir a Cristo de forma séria e compromissada, isso chama a atenção no mundo espiritual e você se torna um alvo do inimigo. Ele fará de tudo para te desanimar, para te desviar do caminho, para te fazer desistir. Mas eu creio pela fé que você não vai desistir. Você vai se levantar em nome de Jesus. Deus está te fortalecendo agora mesmo, meu querido irmão, minha querida irmã. Enquanto você ouve essa mensagem, o Espírito Santo está te renovando, te dando novas forças para continuar a sua caminhada de fé. Se você recebe essa palavra, se você concorda, diga amém aqui nos comentários e deixe o seu like no vídeo, pois nesse momento eu vou orar por você. Pai, eu quero colocar agora a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem em tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Quantas vezes nos sentimos fracos, abatidos, sem forças para continuar? Quantas vezes o desânimo e a tristeza tomam conta de nós e não sabemos o que fazer? Mas nós sabemos, Senhor, que Tu és a nossa força, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu clamo agora pelo Teu toque sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo, dessa pessoa que se encontra desanimada. Eu sei, meu Deus, que muitas vezes o inimigo tem lançado setas de desânimo, de medo, de acusação sobre a mente dela, fazendo com que ela acredite que não há mais esperança, que o Senhor não a ama mais. Mas em nome de Jesus, eu quero repreender todo espírito contrário, todo espírito maligno, todo sentimento que não procede do Senhor, que tem tentado roubar a paz, a alegria e a esperança dessa pessoa. Senhor meu Deus, eu também quero colocar diante de Ti aqueles que estão com causas na justiça. Quantas vezes essas batalhas judiciais têm trazido peso e desânimo ao coração dos Teus filhos. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o justo juiz, que defende os Teus filhos, que faz justiça aos oprimidos e que age em favor daqueles que confiam em Ti. Que a verdade prevaleça nessas situações, que a justiça do Senhor seja manifesta e que o Teu favor esteja sobre aqueles que estão enfrentando essas lutas. Que o Teu Espírito Santo possa agora, Deus, ministrar ao coração e à mente dessa pessoa, trazendo um renovo, uma nova esperança, que ela possa lembrar que é filha do Senhor, amada, escolhida, perdoada por Ti através do sangue de Jesus. Que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e que o Senhor tem um propósito grandioso para a vida dela. Tira, meu Deus, todo o peso, toda a opressão, todo o desânimo e traz uma nova motivação, uma nova força.
que ela possa se levantar agora mesmo e retomar a sua caminhada contigo. Que ela volte a sentir a alegria da salvação, que o coração dela se encha de paz, de esperança, de fé, e que ela continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Eu oro para que toda a acusação do inimigo caia por terra agora. Que essa pessoa que está me ouvindo experimente hoje um renovo espiritual tão grande que ela volte a sonhar, a sorrir, a crer e a lutar pelos teus propósitos na vida dela. Que ela volte para os teus braços, ó Deus, e encontre descanso, paz e alegria em tua presença. Eu declaro pela fé que essa pessoa que me ouve é mais que vencedora, que o desânimo não terá mais poder sobre a vida dela e que ela será usada de maneira sobrenatural pelo Senhor para cumprir o teu propósito aqui nessa terra. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você toma posse pela fé, se você concorda com essa oração, declare aqui nos comentários: eu creio. Amém? Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje eu me lembrei da canção do nosso querido irmão Lázaro, que descanse em paz e repouse na eternidade. A música dizia assim: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Sabe, irmãos, tem dias que a gente já amanhece desanimado, pois logo no início do dia já nos lembramos de tudo aquilo de ruim que aconteceu ontem. Ou quem sabe, tudo aquilo que ficou pendente. São tantos problemas e obrigações que nos sufocam e já fazem com que a gente esteja ansioso logo nos primeiros minutos do dia. No meio de tantos problemas e preocupações, a voz suave, doce e poderosa do Espírito Santo nos lembra que somos filhos amados de Deus. E isso restaura em nós a esperança e nos faz pensar: ainda bem que eu tenho Deus do meu lado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu te convido a abrir o seu coração, independente da sua religião, independente da sua crença, pois Jesus é um só e Ele fala com todos nós da mesma maneira, todos os dias. A Bíblia diz em Salmos 46, versículos 1 e 2, o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se lancem ao meio dos mares. Onde você estaria se Deus não estivesse com você em todos os momentos? Onde você estaria se Deus não tivesse tirado você de onde você estava no passado e te colocado em um novo caminho, no caminho da luz e da paz? Jesus nos resgatou e ainda bem. Por causa de Jesus, nós temos esperança, temos alegria e temos um propósito de vida. Tem alguns momentos de sua vida em que as coisas vão parecer fora do controle, sabe? Quando olhamos em volta e não temos ideia de como lidar com aquilo que está acontecendo conosco. Nesse momento, ao invés de você juntar todas as suas forças e tentar fazer as coisas do seu jeito, se entregue na presença de Deus. Declare a sua dependência nele e receba a força que vem dele, que é diferente de tudo aquilo que você já possa ter experimentado na sua vida. O problema da maioria das pessoas é que por causa das tarefas do dia, da rotina, das obrigações e das dificuldades, muitas pessoas se esquecem que Deus também é um Deus de descanso e alívio. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Você precisa tirar um momento do dia para respirar profundamente e pensar: ainda bem, eu tenho Deus. Escreva isso aqui nos comentários como uma afirmação de fé. Ainda bem que eu tenho Deus. Quando tudo dá errado em nosso dia e nós chegamos em casa exaustos e totalmente fragilizados, o que pode alimentar a nossa fé? A certeza de que, ainda bem, nós temos Deus. Quando algo que nós queríamos muito simplesmente não acontece e a nossa expectativa é frustrada, o que nós dizemos? Ainda bem, eu tenho Deus. Quando estamos passando por um momento de tempestade e incertezas em nossa vida, qual é a nossa única certeza? Ainda bem, nós temos Deus. Declare isso durante as batalhas. Declare isso quando estiver frente a frente com o inimigo. Diga em voz alta, diga em oração, diga isso dentro da sua mente. Declare isso até que o seu espírito, a sua alma, entenda que eles não estão só. E entendam que o Deus vivo está ao seu lado. Ele está dentro de você. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 17, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Esse versículo marca o ponto de reflexão do filho pródigo, quando ele percebe como a vida na casa de seu pai era muito melhor do que a situação em que ele se encontrava. É um momento de arrependimento e desejo de retorno que nos lembra do amor e da graça de Deus. Nesse momento, irmãos, é como se aquele filho se lembrasse: eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu não preciso passar por isso, eu não preciso ficar aqui. Ele volta para casa e a palavra de Deus nos diz que, ao avistar o seu filho de longe, o pai vai correndo em direção a ele. Eu tenho certeza que esse filho deve ter tido um pensamento do tipo: ainda bem que meu pai me ama, ainda bem que ele me aceitou de volta. Talvez você esteja aí hoje desanimado, desiludido, se sentindo culpado por coisas que você fez, ou por coisas que você deixou de fazer, ou ainda por ter se afastado da casa do seu pai. Mas eu quero dizer que o nosso Pai nos oferece o perdão. Ainda bem que Deus não nos trata segundo os nossos próprios pecados. Salmo 103, verso 10 diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se você está sendo abençoado por essa mensagem, você também pode abençoar outras pessoas. Para isso, basta que você dê o like no vídeo, porque através do seu like, o YouTube entrega esse conteúdo para milhares de vidas que, assim como você, precisam receber essa palavra de esperança e de renovo. Aproveite que você parou para dar o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações e selecione a opção Todas, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E por falar nisso, os membros do canal agora podem fazer parte do meu grupo de WhatsApp. Se você já se tornou membro do Minuto com Deus aqui no YouTube, acesse no seu celular ou no seu computador a aba Comunidade. Lá você vai encontrar um link que te dá acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp ou do Telegram do Minuto com Deus. Não se deixe desanimar mais por causa das tempestades, das circunstâncias, pois enquanto você estiver vivo, você vai enfrentar problemas, dificuldades, doenças, perdas, preocupações, todo tipo de adversidades. Mas enquanto houver fôlego de vida em você, enquanto seus olhos continuarem a se abrir todas as manhãs, você estará recebendo do Senhor uma nova oportunidade de recomeçar e uma chance para poder lembrar à sua alma de que você não está sozinho. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final da mensagem eu vou orar pela sua vida. Ainda bem
que o Deus que criou o universo, aquele que é o início e o fim, aquele que fez tudo surgir apenas com o som de sua doce e poderosa voz, esse Deus mora em seu coração e permanecerá contigo até depois do fim. Ainda bem que nós não estamos sozinhos, irmãos. E ainda bem que, mesmo que passemos por problemas e dificuldades aqui na terra, nós sabemos que a nossa morada definitiva não é aqui. Afinal, estamos só de passagem. Nós vamos morar no céu. Nós vamos morar com Deus por toda a eternidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por tua presença em nossas vidas e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar e viver novamente todos os sonhos que tu tens para nós. Ainda bem que temos o Senhor conosco. Ainda bem que a tua presença nos persegue, seja na mais alta montanha ou no mais profundo dos vales. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes darmos ouvidos ao inimigo e permitirmos que as trevas tomem conta da nossa mente e do nosso coração. Pedimos perdão por todas as vezes que agimos contra a tua palavra e a tua vontade. Purifica o nosso coração e nos transforma, Senhor. Eu não saberia o que seria de mim sem a tua presença, Deus. Eu não consigo imaginar como estaria a minha vida sem o Senhor nela. Tudo o que temos é porque o Senhor nos deu. O fôlego de vida que respiramos agora, o alimento que temos todos os dias, o sol que se levanta e se põe, tudo é permissão do Senhor. Nós te agradecemos por isso, Deus, pois tudo o que temos vem de ti. Que esse irmão e essa irmã que me escutam agora possam se lembrar de quem o Senhor é. Todas as vezes que o inimigo os cercar, todas as vezes que as forças do inferno se levantarem contra eles, que eles possam respirar fundo, olhar para ti e lembrar: ainda bem que eu tenho o Senhor. Ainda bem que o Senhor está comigo. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Pessoas quebrantadas, buscando por um milagre, uma mudança em suas vidas. Eu não conheço o nome de todas elas, Senhor. Nem consigo ler cada pedido aqui. Mas o Senhor conhece cada detalhe da vida de cada um. Restaura o casamento daquelas pessoas que estão orando por essa causa. Dá vida àquele que está morto. Dê cor àquele que está cinza. Cura aqueles que clamam por um milagre, seja para si mesmos ou para alguém que eles conhecem. Que o Senhor derrame a unção da cura, pois o Senhor é o Deus do sobrenatural. Visita, Pai, aqueles que não conseguem nem sair da cama por causa da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Faça a tua luz brilhar na mente e no coração dessas pessoas, mostrando-lhes uma saída em meio ao caos que se encontram. Restaura as famílias, Senhor. Promova milagres na vida financeira de cada um. Abre portas de emprego. Ajude essas pessoas a enfrentar as causas na justiça, dando a elas a vitória. Que cada pedido feito aqui seja atendido conforme a tua vontade, pois cremos que a tua vontade é o melhor para a nossa vida. E todos os dias, quando o inimigo se levantar, quando nos sentirmos fracos, nós nos lembraremos: ainda bem que Deus está comigo. Ainda bem que o Senhor está conosco. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você uma coisa muito simples, mas que pode mudar a vida de uma pessoa. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos, com as pessoas que você conhece. Não precisa baixar o vídeo, porque quando você baixa o vídeo, ele ocupa um espaço muito grande no celular. Basta você copiar o link aqui do YouTube e enviar nos grupos que você participa. Um simples clique para compartilhar pode mudar a realidade de alguém, pode transformar uma vida para sempre. Nós não sabemos a dimensão do poder de uma palavra quando ela cai em solo fértil. Então compartilhe com todos que você ama, com aqueles que precisam descobrir o amor verdadeiro de Jesus.
E eu conto com você para compartilhar dessa forma, copiando o link e enviando para as pessoas. Essa é a melhor maneira de você contribuir com esse ministério. O nosso intuito é apenas um: que todos reconheçam quem Jesus é. Amém? Faça parte disso. Evangelize de forma simples e rápida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus pode mudar a sua vida nesta semana. Deus pode inaugurar um novo tempo para você. Eu creio pela fé que Deus pode usar o início de uma semana para mudar para sempre a nossa vida. Mas será que nós estamos prontos para viver essa mudança? E você realmente quer que as coisas mudem? Porque eu estou falando de mudanças que nem sempre vão ser aquelas que você quer. Algumas coisas precisam ser repensadas na sua vida. Algumas atitudes suas, pensamentos e falas vão precisar parar. E alguns ciclos terão que ser encerrados. Deus não entra na sua vida para fazer uma mudança pela metade. O mover do nosso Senhor é sobrenatural. Então, é totalmente além do que conseguimos ver, sentir ou ouvir. E se você tem buscado isso para a sua vida, esteja preparado para a mudança definitiva que Deus vai fazer. Só que, mais do que estar preparado para viver a mudança, esteja disposto a caminhar em direção a ela. Deus é um Deus de milagres, mas Ele também é um Deus de aliança. E Ele quer o seu compromisso. Ele quer saber a verdadeira intenção do seu coração. Então, esteja disposto verdadeiramente. Permita que essa semana seja um divisor de águas na sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos, que são postados aqui diariamente. No final da mensagem, eu quero orar por você, orar pela sua semana, pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva essa frase que eu vou dizer. Escreva assim: eu recebo a sabedoria de Deus. Amém? Escreva isso pela fé. Eu recebo a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 1, está escrito: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Irmãos, a resposta calma é um reflexo de autocontrole e paciência. Quando respondemos com calma, temos o poder de desarmar situações tensas e evitar conflitos desnecessários. Por outro lado, palavras duras podem inflamar emoções e gerar discórdias. Cultivar essa calma nos ajuda a manter relacionamentos harmoniosos e a resolver conflitos de maneira pacífica. Nesse mesmo capítulo de Provérbios, no versículo 2, Salomão escreveu: a língua dos sábios torna o conhecimento atraente, mas a boca dos tolos derrama insensatez. A sabedoria se manifesta na maneira como comunicamos o conhecimento. Quando a gente fala com sabedoria, nós tornamos o conhecimento atraente e acessível. Isso requer discernimento e uma compreensão profunda dos assuntos. Já os tolos, ao falar sem pensar, espalham insensatez, que pode levar à confusão e ao engano. Provérbios capítulo 15, verso 3, está escrito: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Essa passagem nos lembra da onipresença de Deus e da sua constante vigilância por nós. Ter essa consciência nos incentiva a viver com integridade,
sabendo que as nossas ações são sempre vistas pelo Senhor. Isso nos leva a agir com retidão, com honestidade, independentemente de quem esteja nos observando, porque sabemos que Deus vê tudo. Ainda no capítulo 15 de Provérbios, no verso 4, está escrito: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. A fala amável, gentil, educada, tem o poder de revigorar e fortalecer o espírito de quem a ouve. Palavras encorajadoras funcionam como uma árvore de vida, proporcionando conforto e alegria. Em contraste, falar de maneira enganosa pode destruir a confiança e esmagar o espírito de alguém. Praticar a bondade e a honestidade através das nossas palavras é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Hoje o Espírito Santo me trouxe a Provérbios 15 e eu quero ler com você ainda o versículo 5, que diz: o insensato despreza a disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A prudência é demonstrada na disposição de acolher a disciplina e a repreensão. A sabedoria está em aprender com as correções e usar essas lições para crescer. Desprezar a disciplina é um sinal de insensatez, enquanto acolher a repreensão revela humildade e desejo de melhoria. E para finalizar, Provérbios capítulo 15, versículo 6. Na casa dos justos há grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. A justiça traz consigo um grande tesouro, um grande benefício, que vai além das posses materiais. Esse tesouro inclui paz, contentamento e segurança. Do contrário, os rendimentos dos ímpios, embora possam ser muitos, produzem inquietação e falta de paz. Viver de acordo com a justiça de Deus proporciona um verdadeiro tesouro que enriquece a vida em todos os aspectos. Pratique essas coisas, receba esse conhecimento, coloque isso em prática nessa semana. Que a sua vida seja regada pela fé e pela sabedoria. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Eu vou orar pela sua semana para que você tenha disposição para realmente viver a mudança que Deus tem preparado para a sua vida. Senhor meu Deus, nós nos achegamos a Ti nesse momento com os nossos corações em gratidão e louvor. Te agradecemos, Pai, por mais uma semana que começa, por cada nova oportunidade que o Senhor nos concede de viver a Tua vontade. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por cada livramento e por cada momento em que podemos sentir a presença do Teu Santo Espírito. Tu és um Deus bom e fiel, e nós te louvamos por isso, Pai. Reconhecemos nossas falhas e os nossos pecados diante de Ti. Pedimos perdão por todas as vezes em que nos afastamos dos Teus caminhos, por todas as atitudes e pensamentos que não agradaram o Teu coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Purifica-nos com o Teu sangue e nos dá um coração novo, disposto a viver em santidade e obediência à Tua palavra. Que possamos a cada dia nos aproximar mais de Ti e viver uma vida que glorifique o Teu nome. Nesse momento, Pai, eu quero interceder por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, cada dor, cada anseio e cada clamor. Nós te pedimos, venha com o Teu poder e a Tua graça sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Traz cura para os enfermos, restaura os relacionamentos que estão quebrados, dê provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras e dê paz para aqueles que estão aflitos. Que o Teu Espírito Santo venha confortar, fortalecer e guiar cada pessoa e cada família aqui representada. Eu oro, Pai, por essa semana que está começando. Que seja uma semana de bênçãos, de vitórias,
de crescimento, de aprendizado e de grandes realizações. Que possamos sentir a Tua mão conduzindo cada um dos nossos passos. Que o Teu amor nos envolva e nos dê forças para enfrentar os desafios que vierem. Abre as portas que estão fechadas. Traz novas oportunidades e nos ajuda a sermos instrumentos de paz e de amor, onde quer que estivermos. Que possamos ser luz em meio às trevas e levar a Tua palavra a todos que necessitam. Obrigado, Deus, por estar sempre ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo e nos amando incondicionalmente. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Já está à venda o novo livro devocional do Minuto com Deus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado o link para você adquirir o seu. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a semana de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de encorajamento e fé. Muitas vezes nós enfrentamos momentos difíceis em nossas vidas, momentos em que tudo parece desmoronar e não conseguimos ver uma saída. Mas eu quero te lembrar que em meio a essas tempestades, Deus está contigo. Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa passagem nos ensina a confiar plenamente em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Talvez você esteja passando por um momento de incerteza, talvez esteja enfrentando problemas no seu trabalho, na sua família ou na sua saúde. Eu quero motivar você a entregar todas essas preocupações ao Senhor. Confie que Ele tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo quando as coisas parecem estar fora do controle. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, irmão, porque quando você dá o like, o YouTube entende que essa mensagem é importante e assim ele recomenda esse vídeo para milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com a minha oração e eu convido você a se juntar a essa grande comunidade de pessoas que tem buscado se aprofundar no relacionamento com Deus. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser e puder apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. No final da mensagem, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso, escreva aqui o seu pedido de oração, pela fé. E escreva a seguinte afirmação: Eu confio no Senhor. Amém? Irmãos, muitas vezes nós tentamos resolver as coisas com as nossas próprias forças e esquecemos de buscar a direção de Deus. Mas a palavra de Deus é clara. Devemos confiar nele de todo o nosso coração. Isso significa entregar todas as áreas da nossa vida a Deus, sabendo que Ele está no controle e que os seus caminhos são melhores do que os nossos. Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Quantas vezes a gente tenta resolver as coisas com a nossa própria lógica, com a nossa própria razão, e esquecemos que Deus vê muito além do que podemos ver.
Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe exatamente o que é melhor para nós, mesmo quando nós não entendemos. É por isso que precisamos confiar nele, mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido. Eu quero compartilhar com você uma história da Bíblia que ilustra muito bem o que significa confiar em Deus. É a história de José, que está no livro de Gênesis. José foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo e levado para o Egito. Lá, ele passou muitas dificuldades, foi acusado injustamente e foi preso. Mas mesmo em meio a todas essas adversidades, José nunca deixou de confiar em Deus. Ele sabia que Deus tinha um propósito para a sua vida. E no final, Deus o elevou a uma posição de grande autoridade no Egito, onde ele pôde salvar a sua família da fome. A história de José nos mostra que, mesmo quando estamos passando por momentos difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor. Precisamos confiar nele e acreditar que ele tem um plano perfeito para nós. Talvez você esteja se sentindo como José, preso em uma situação difícil, sem ver uma saída. Mas eu quero te dizer que Deus está contigo, Ele não te abandonou. Continue confiando nele, continue buscando a sua direção e Ele vai te guiar para um lugar de vitória. Agora, eu quero falar diretamente com você que está passando por uma crise no seu casamento, no seu relacionamento conjugal. Eu sei que muitos casais estão enfrentando dificuldades, principalmente nesses tempos de incerteza. Mas eu quero te encorajar a confiar em Deus e a buscar a sua ajuda. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12: "E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa." Quando colocamos Deus no centro do nosso casamento, Ele nos dá a força para resistir às adversidades. Confie no Senhor e peça a Ele para restaurar o seu casamento. Ore junto com seu cônjuge, busquem a Deus juntos e Ele vai fortalecer a união de vocês. Se você está enfrentando problemas financeiros, lembre-se de que Deus é o nosso provedor. Salmos 34, verso 10 diz: "Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta." Confie que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Entregue a Ele as suas preocupações financeiras. Busque a sua orientação e confie que Ele vai te ajudar a ter prosperidade. Se você está enfrentando problemas na área da saúde, saiba que o Senhor tem poder para nos curar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, verso 5: "Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Confie que Deus pode trazer cura para o seu corpo. Ore, busque a sua presença e confie que Ele está trabalhando em sua vida. E confiar no Senhor de todo o seu coração significa acreditar que Ele pode resolver cada situação da sua vida, não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas. Significa buscar a sua direção em todas as áreas, entregar a Ele as suas preocupações, as suas ansiedades e os seus medos, e confiar que Ele está no controle e que Ele tem um plano perfeito para você. Vai haver momentos em que muitos vão duvidar de você, vão até zombar de você e dizer que você perdeu a cabeça. Mas não se preocupe, pois todos que decidem viver pela fé e decidem agir semelhante a Cristo escutam essas coisas, pois o amor do nosso Senhor é algo fora desse mundo. É o amor verdadeiro, puro, eterno e sobrenatural. É assim que Deus quer que você viva a sua vida, com o coração aberto para receber
o sobrenatural de Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos e apresente a sua necessidade ao Senhor. Fale com Ele, conte a Ele o que está no seu coração. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por tua palavra que nos enche de esperança e por tua presença constante em nossas vidas. Somos gratos por tua bondade, tua misericórdia e teu amor infinito que nos cercam a cada dia. Pai, reconhecemos nossas falhas e nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que o nosso coração foi tomado pela dúvida, por todas as vezes que tentamos resolver as coisas com nossas próprias forças e nos afastamos dos teus caminhos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e purifica-nos com o teu Espírito Santo. Ensina-nos a confiar plenamente em Ti, a entregar todas as áreas da nossa vida ao teu controle e a buscar a tua direção em tudo o que fazemos. Queremos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Ajuda-nos a não nos apoiar em nosso próprio entendimento, mas a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Que possamos confiar no teu plano perfeito, mesmo quando não entendemos as circunstâncias ao nosso redor. Eu quero apresentar diante de ti cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários. Eu oro por aqueles que estão enfrentando problemas de saúde. Eu peço que o Senhor traga cura e restauração aos seus corpos. Eu oro por todas as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, para que o Senhor seja o provedor e supra todas as suas necessidades. Eu oro também por aqueles que enfrentam crises em seus relacionamentos. Que o Senhor traga restauração e que o Senhor fortaleça os laços de amor, de compreensão e de perdão. Eu também clamo a Ti por aqueles que estão lidando com problemas no trabalho ou na família. Que o Senhor nos conceda sabedoria, paz e direção em cada situação. Obrigado, meu Deus, por ouvir as nossas orações. Te agradecemos por tua fidelidade e porque o Senhor nunca nos abandona. Que a nossa fé em Ti seja fortalecida a cada dia e que possamos viver com o coração aberto para receber o Teu toque sobrenatural em nossa vida. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 26 está escrito: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Se você tem vivido um tempo de tempestades na sua vida, se você tem enfrentado problemas, se você está acometido por diversas situações que você não estava esperando, essa palavra é para você. Depois da tempestade virá a bonança. Amém? Receba isso pela fé. E se você crê, escreva aqui nos comentários: Eu viverei um novo tempo. Declare isso com convicção: Eu viverei um novo tempo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus.
Eu peço que você me ajude a fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas. Para isso, basta que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. Se inscreva aqui no canal Minuto com Deus, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. No final da mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Então escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração. Irmãos, para mim é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de nos reunirmos aqui nesse espaço virtual para refletirmos sobre a palavra de Deus. Porque eu sei que na palavra do Senhor nós podemos encontrar conforto e direção. Nós vivemos em um mundo repleto de desafios, de dificuldades, onde muitas vezes nós somos surpreendidos por tempestades que parecem que vão nos afundar. Mas nesses momentos de dificuldade, somos chamados a lembrar das promessas do Senhor e a renovar a nossa fé. E nessa passagem do Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus e os discípulos dele enfrentando uma violenta tempestade no mar. Que através dessa palavra, o Espírito Santo possa renovar a sua fé, possa te encher de coragem e possa colocar na sua mente a certeza de que, mesmo nas tempestades mais ferozes, mais violentas, você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor é poderoso para trazer calmaria e bonança à sua vida novamente. O versículo 23 diz que os discípulos seguiam a Jesus. Quem segue a Cristo também está sujeito a enfrentar tempestades nessa vida. A palavra do Senhor fala sobre as aflições do justo. Em Salmos 34, verso 19, Davi escreveu: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu não sei que tipo de tempestades, de aflições, de dificuldades você está enfrentando nesse momento, mas eu quero que você saiba que o Senhor pode livrar você de toda a situação embaraçada na qual você se encontra. O verso 24 diz que, de repente, uma violenta tempestade. Muitas situações nos atingem de forma repentina. São coisas que nós não estávamos esperando. E essas coisas parece que nos afligem ainda mais. Por exemplo, você vai ao médico para fazer um exame de rotina e você recebe do médico um diagnóstico que diz que você está com uma doença fatal e que você vai precisar se submeter a um tratamento, a uma quimioterapia. Apenas para dar um exemplo, são tempestades repentinas. Mas eu quero que você entenda que essa situação pode até ter pegado você de surpresa, mas Deus já sabia. Deus é onisciente. Deus tem escrito no livro dele todos os dias da sua vida. Portanto, nenhuma situação é tão grandiosa ou tão surpreendente que Deus não possa resolver. O que nós precisamos fazer, irmãos, é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Provérbios 27, versículo 1, diz o seguinte: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Nós não sabemos como será o nosso futuro, mas o Senhor sabe. E em meio àquela situação calamitosa, o versículo 25 diz que os discípulos foram acordar Jesus clamando: Senhor, salva-nos. Aqui eu quero destacar o poder de um clamor. Nós temos conosco uma arma poderosa no mundo espiritual que é a oração. E muitas vezes nós negligenciamos o poder dela. Quando estamos diante de um problema, diante de uma dificuldade, a primeira coisa que nós pensamos é resolver aquilo com os nossos recursos. Nós pensamos
em alguém que possa nos ajudar, em um banco que possa nos conceder um empréstimo, em um remédio que podemos tomar. Pensamos numa solução imediata. É interessante nós percebermos que os discípulos, embora estivessem acostumados com tempestades, naquele momento não pensaram em controlar o barco ou em sair nadando, em salvar cada um a si mesmo. Eles clamaram a Jesus: Senhor, salva-nos. Essa deve ser a nossa atitude diante das tempestades. A primeira coisa a fazer: clame ao Senhor, clame a Deus. Respire fundo, entre no seu quarto e ore ao Senhor. Clame a Ele, peça ao Espírito Santo para colocar nos seus lábios as palavras certas. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 33, versículo 3, o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas vezes, a resposta que temos buscado de Deus será anunciada em um momento de clamor. E no verso 26, diante da reação dos discípulos, Jesus responde: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus percebeu que o medo havia dominado os discípulos. E esse medo que eles estavam sentindo era uma evidência de que eles tinham pouca fé. A minha oração hoje por você é para que o Senhor tire todo o medo e encha a sua mente, o seu coração com a fé. Que você consiga enxergar não apenas os problemas, as dificuldades, as circunstâncias que estão diante de você, mas que você possa enxergar pelos olhos da fé a provisão, o livramento, a força, o sustento, a proteção e tudo aquilo que Deus já tem providenciado para que você seja vitorioso em meio a essa tempestade. Em Isaías 41, no versículo 10, existe uma promessa tremenda, promessa da qual nós sempre devemos nos lembrar em tempos de angústia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E no versículo 26, para encerrar, nós percebemos como Deus é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer circunstância. A palavra diz que Jesus se levantou no barco e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Eu quero que você receba pela fé a certeza de que depois da tempestade haverá um tempo favorável, haverá um tempo de bonança. O seu deserto não é para sempre. A sua situação não é tão complicada assim que Deus não possa solucionar. Jeremias capítulo 32, verso 27 diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? O mesmo Jesus que acalmou as tempestades, que curou enfermos, que ressuscitou mortos, é o Jesus que hoje quer e pode abençoar a sua vida. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você ainda não escreveu aqui nos comentários, escreva pela fé: eu viverei um novo tempo. E por falar em viver um novo tempo, antes de orar, eu queria fazer um convite muito especial para você. Eu quero convidar você para a 5ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Vai ser do dia 28 ao dia 30 de junho, um encontro presencial aqui em Belo Horizonte. Se o seu casamento está passando por uma tempestade, Deus pode fazer com que você experimente um tempo de bonança. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e garantir a sua vaga. Dê esse presente ao seu cônjuge no mês dos namorados. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Nós te amamos, Deus, nós te louvamos, glorificamos o teu nome. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas continuamos animados e com coragem, porque o Senhor venceu o mundo. Deus, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento estão passando por um tempo de tempestades na sua vida. Tempestades repentinas, problemas que surpreenderam essas pessoas de uma hora para outra. E por isso muitas aqui se encontram aflitas. Mas eu peço que o Senhor ministre a tua paz na vida dessa pessoa. Que ela possa ter equilíbrio, tranquilidade, serenidade para lidar com essa situação. Nós clamamos a ti, meu Deus. Salva-nos. Livra-nos dessas tempestades. Livra-nos dessas dificuldades. Nos ajude a superar esses problemas, essas adversidades que temos enfrentado. Tira do nosso coração todo o medo, toda a incredulidade e ministra sobre nós a tua fé. Que o Senhor, segundo a tua vontade, possa se levantar e repreender os ventos e o mar da dificuldade, da desgraça, do sofrimento, da tristeza, da ansiedade, da dor, da solidão, para que em nós seja iniciado um tempo de bonança, um tempo favorável. Eu apresento diante de ti a vida desse irmão e dessa irmã, que pela fé escreveram aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Visita essa família, meu Deus, em cada uma das suas necessidades. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você vai viver um milagre. Deus quer operar um milagre na sua vida. E, na verdade, Deus quer transformar você em um milagre. Deus quer te transformar de tal maneira a ponto de que aquelas pessoas que te conhecem, aqueles que viram a sua trajetória e até aqueles que nem viram e nem te conhecem de perto, mas que ficam de longe apenas julgando e especulando sobre a sua vida, sejam impactados. Deus quer fazer com que todas essas pessoas fiquem sem palavras quando verem a grande obra que Deus vai operar em você e através de você. A sua vida será um grande testemunho de vitória. E todos vão querer entender o que aconteceu. E quando as pessoas te perguntarem, você simplesmente apontará para Cristo e dirá: toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém? Se você crê que Deus é poderoso para operar um milagre na sua vida, independente de como ela esteja, escreva aqui nos comentários: faça um milagre em mim, Senhor. Faça um milagre em mim, Senhor. Escreva essa oração pela fé. E em seguida coloque também o seu pedido de oração. Se você tem um pedido específico, escreva aqui nos comentários, pois no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. E se você quer continuar sendo abençoado diariamente, tendo o seu coração cheio do Espírito Santo de Deus, com porções diárias da palavra, dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal Minuto com Deus e ative as notificações, pois todos os dias nós estamos aqui empenhados para te ajudar a prosseguir e se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Os membros têm acesso antecipado ao vídeo e também têm acesso ao vídeo no formato compacto. Antes da gente começar a palavra de hoje, eu quero orar pela sua vida. Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede.
Obrigado por mais essa oportunidade de recomeçarmos. Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora. E eu te peço que o Senhor mova-se de maneira sobrenatural na vida deles. Abre o coração delas, Senhor, para que a palavra que será ministrada nesse momento encontre morada dentro de cada um. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer uma mudança radical em nossas vidas. Por isso, declaramos a nossa total confiança e a nossa total dependência em Ti. Deus, tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão passando talvez pelo pior momento da vida delas. E muitas têm ido dormir em meio às lágrimas e à tristeza todas as noites. Por isso eu te peço, vá ao encontro de cada um. Sinta a dor deles, Pai. Compartilhe das lágrimas e veja o quão partido o coração dessa pessoa está. E em nome de Jesus, começa a fazer a partir de agora uma mudança interna e poderosa no interior dela. Nós te louvamos por quem Tu és e nós te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 24 e 25 está escrito: E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Irmãos, Jesus operou muitos milagres, mas um desses milagres se diferencia dos demais e nos chama a atenção. A cura do cego na cidade de Betsaida. Essa cura aconteceu em duas etapas. Num primeiro momento, Jesus impôs as mãos com saliva sobre os olhos do cego e perguntou se ele estava enxergando. Ao que o homem respondeu: Eu vejo as pessoas como árvores. Mais uma vez, Jesus impôs suas mãos sobre ele e o cego passou a enxergar perfeitamente. Quando Deus opera um milagre na nossa vida, Ele deseja fazê-lo por completo. Aquele homem recebeu uma cura física, mas ele via pessoas como árvores. Muitas pessoas receberam um milagre de Deus, mas ainda não aprenderam a valorizar aquilo que Deus mais ama, que são pessoas. Claro que o poder de Jesus seria suficiente para curar aquele homem de uma só vez, logo no primeiro toque que ele deu nos seus olhos. Porém, o que talvez fosse profundo ali não era a cegueira daquele homem, mas sim a incredulidade dele ao pedir um milagre de Jesus. Por isso, talvez um toque apenas não tenha bastado. Muitos já foram abençoados em alguma área da sua vida, mas ainda precisam de um segundo toque de Jesus, no seu caráter, no seu temperamento, no seu orgulho, no seu modo de tratar as pessoas, na maneira como se relacionam com o sexo oposto, etc. Não basta ser curado, não basta ter as finanças restauradas ou passar a enxergar as coisas espirituais. Se eu não souber amar ao próximo como a mim mesmo, orar pelos que me perseguem, cultivar um comportamento íntegro, é sinal de que a obra que Deus começou em minha vida ainda não tenha sido concluída. Às vezes precisamos não só de um milagre externo, mas também estamos precisando de um milagre interno. Estamos precisando de uma transformação verdadeira no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. Você quer viver um milagre? Comece a buscar a Deus e o deixe transformar e mudar aquelas áreas da sua vida que há muito tempo você tem procrastinado. Deixe Deus mudar aquilo que você tem carregado dentro de si, mesmo sabendo que tem te prejudicado. Aquele pecado de estimação que até já fez parte da sua vida, mas que no fundo você sabe que está causando a sua destruição. Feche as brechas que o inimigo tem usado em sua vida para te paralisar, para te causar medo e desespero,
e busque uma vida de luz nos caminhos do Senhor. Não vai ser fácil não, meu irmão, minha irmã. E eu não vou mentir sobre isso para você. Vai ser uma longa jornada e você vai precisar ter resiliência e um foco bem definido. Mas mesmo com dificuldades, mesmo com tudo que vier em seu caminho, a única certeza que você tem é a de que o Senhor permanecerá ao seu lado em todo o tempo. Amém? Por isso, hoje, diante dessa palavra, clame a Deus pelo segundo toque que vai te transformar por completo e que vai te colocar no centro da vontade dele. Nesse momento, eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero avisar que ainda estão abertas as inscrições para o nosso encontro de casais, casamento firmado na rocha. Dê esse presente ao seu cônjuge no mês dos namorados. Nós estaremos reunidos aqui do dia 28 ao dia 30 de junho em Belo Horizonte, em um final de semana de total imersão na Palavra de Deus. Certamente o seu relacionamento conjugal nunca mais será o mesmo. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link para você clicar e garantir a sua vaga. Eu espero por você. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu grande amor e pela tua misericórdia. Sabemos, Pai, que não somos merecedores, mas ainda assim as tuas misericórdias mais uma vez se renovaram sobre a nossa vida e por isso somos gratos a ti. Deus, nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe por toda a maldade, por toda a falta de caráter, toda a perversidade e ganância que alimentamos dentro de nós todos os dias. Te entregamos o nosso coração, pois não queremos sentir mais algumas coisas que nos afastam de ti. Te entregamos a nossa mente, pois não queremos cometer pecados nem com nossos pensamentos. E te entregamos a nossa alma, porque queremos ser purificados pelo teu Espírito. Hoje, clamamos pelo teu toque em nossa vida e te pedimos, faça em nós segundo a tua vontade, para que, quando as pessoas olharem para nós, vejam a tua glória refletida em nossa vida. Eu apresento diante do Senhor cada pessoa que está me ouvindo agora e cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Abrace essa irmã e esse irmão que estão aqui hoje buscando por um milagre, buscando por uma nova vida e por uma transformação completa. Deus, algumas pessoas têm tido noites mal dormidas, têm tido dificuldades de seguir o dia e de fazer as tarefas mais simples, porque estão passando por tempestades que parecem não ter fim. Mostre a eles, Pai, que nada é impossível para ti e que, estando em tua presença, vivendo contigo e tendo intimidade com o Senhor, tudo é possível, pois nada é impossível para o Senhor. Entra na família dessa pessoa, Pai. Entra na mente dela, no coração, na alma. Opera uma mudança completa para que ela possa entender que a vida dela é um milagre realizado pelo Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube, tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Êxodo capítulo 40, versículos 36 e 37 está escrito: Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia,
eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida das pessoas. No final da mensagem eu vou orar por você, por isso escreva também aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu dependo de Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos conta que durante a caminhada de Israel no deserto, o Senhor ia à frente deles. De dia, numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para que o caminho deles fosse iluminado. A nuvem e o fogo eram para Israel símbolos da presença constante e da proteção de Deus. E hoje o Espírito Santo quer nos levar a refletir sobre a dependência de Deus. Nós podemos observar em Êxodo 40 que os israelitas só partiam quando a nuvem se levantava do tabernáculo. O povo de Israel era totalmente dependente de Deus e nós temos que aprender a ser assim também. Não devemos tomar nenhuma decisão, fazer nenhuma escolha ou seguir por algum caminho sem antes consultar a Deus e principalmente observar e considerar os seus princípios. Esse princípio de dependência do Senhor é reafirmado em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, onde Salomão nos instrui a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos devemos reconhecê-lo e ele vai endireitar as nossas veredas. Esperar pela orientação de Deus é algo fundamental para a nossa jornada espiritual. E eu quero terminar essa reflexão, antes de orar, com Salmos 37, versículos 4 e 5, que diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, que assim como os israelitas seguiram a nuvem e a coluna de fogo, que possamos buscar a Tua direção para cada decisão que tomarmos, através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outras pessoas que nos aproximem de Ti. Que a Tua presença em nossas vidas seja a força que nos guia e nos conforta em todos os momentos. Nos ajude a não tomar atitudes precipitadas ou seguirmos adiante sem termos certeza da Tua vontade para nós. Que tenhamos sensibilidade para reconhecermos a Tua voz em meio a tantas vozes que ecoam na nossa mente. Muitas vezes até a voz do inimigo que tenta nos desanimar e nos paralisar. Que possamos sair hoje daqui com o compromisso renovado de buscar ativamente a Tua presença em nossas vidas. Que a Tua nuvem de proteção, a Tua nuvem de glória nos envolva e que o fogo do Teu Espírito nos aqueça e ilumine o nosso caminho. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.